Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Vida Europa. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos. E essa aqui é a sessão Vida Cultural. E nós hoje vamos conversar sobre as críticas do jornal Le Monde quanto à atuação da atriz Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui. Inclusive, a gente também fez uma análise, né, sobre todas as reações relacionadas a esse filme. Mas antes que eu continue, eu peço gentilmente para que você se inscreva no canal, curta, compartilha e vamos lá, né? Bom, primeiro eu tenho que pegar o meu óculos, nós temos um óculos agora que evita, ai gente, a pele da gente fica tão seca no inverno, que é uma coisa. Mas vamos lá, por que eu resolvi gravar este vídeo? Porque eu sou mestre em artes pela Universidade de Bruxelas, eu estudei cinema. E aqui está o texto. Esse é o Le Monde, né? Deixa eu ver se eu consigo, se ele me permite, se o amigo Google permite a tradução em português. Sim, do Jacques Mandelbaum, o Mandelbaum, deve ser porque é em francês. Só que aqui é o seguinte, esse texto aqui, ele é um texto bem longo, mas ele tem PayPal, tá? Ele custa R$ 7,99 €, não é o caso. Ele aqui, ele fala, né? Ele começa falando. Esse aqui é um retrato, a cena da Fernanda Torres com Eunice Paiva, né? Os filhos, e aí vai, né? Ele conta, faz uma pequena, vamos dizer assim, contextualizando. Ele fala opinião de monte, por que não? Né? Então, essa parte aqui, infelizmente, a gente não tem acesso a todo o texto. Qual é a primeira coisa que eu vou falar para vocês? Os europeus costumam ser muito críticos, especialmente os franceses, então, como eles são praticamente os criadores do cinema, vamos dizer assim, eles são muito críticos em relação a toda a área cultural, muito diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem a tendência, infelizmente, nós temos um mau hábito, vamos dizer assim, de passar, vamos dizer assim, de não querer criticar para não ficar feio. Esse tipo de coisa não funciona muito por aqui. Aí você deve estar falando assim, então você justifica as críticas, ou ele está falando mal? Não, eu acho que é a opinião dele, ponto final. Eu acho que a Fernanda Torres ela é uma ótima atriz, eu continuo achando. E essa é a minha opinião, e eu falo isso independente dela ser brasileira ou não. Mas outras pessoas têm opiniões diferentes da minha. Deixa eu voltar aqui para mim. E aí, agora, a gente vai mostrar um texto do CNN Brasil, e é isso aqui, né? Após críticas a Fernanda Torres, brasileiros atacam o jornal francês. O veículo deu nota 1 para Ainda Estou Aqui e fez críticas à atuação, achando que a atuação dela foi um pouco monocórdica, ou seja, assim, um pouco, como é que eu posso explicar? Um pouco enfadonha, um pouco perdida, mais ou menos nesse sentido. Só que eu acho o seguinte, é a opinião dele, e ponto final. Os brasileiros têm que entender que, e daí? Faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma. E vou dizer uma coisa para você, dos europeus, os germanófonos, né, suíços que falam alemão, austríacos e alemães são super críticos, a galera é ultra crítica. E entre si também eles se criticam pra caramba. Por exemplo, os franceses falam que a comida na Alemanha é um horror. Eles falam que a língua alemã é horrorosa. Por aí vai. E daí, gente, tem nada a ver. Aí o que fizeram? Um bando de quipocó, que não tem o que fazer na vida, foi lá no site do Le Monde e encheu o saco. A mesma coisa aconteceu com a história das periodistas argentinas que não gostaram do penteado dela. Eu não tenho nada contra, mas é o penteado dela, e daí? Essa é a pergunta.
Então o pessoal ficou todo mundo cheio de dorzinha, na minha opinião, sem, sem necessidade nenhuma, gente. Isso é assim, ponto final. É a opinião dele, acabou. Não vai diminuir o filme ou diminuir, cada um tem uma opinião. E os europeus são muito críticos, eles são muito críticos com tudo. E por que eu estou gravando esse vídeo? Primeiro que para mim é uma pena que é uma pena que a gente não conseguiu. Eu achei o texto, mas eu não consegui ver a parte que ele fala mesmo, né? Para eu poder dizer para vocês o que eu acho, porque eu falo francês, né? Porque eu estudei na Universidade de Bruxelas. Mas mesmo assim, cara, não faz diferença nenhuma. Vocês têm que entender, brasileiros têm que entender que a vida fora do Brasil funciona diferente. Se você mora na Europa, você vai escutar várias críticas do Brasil. Infelizmente, a imagem do Brasil não é uma das melhores, mas a vida que segue. Perdão. E a vida que segue. Simples assim. Tá bom? Eu queria trazer esse vídeo muito rapidinho, só para fazer esse meu comentário. Achei que foi um pouco exagerada a reação dos brasileiros em relação a essa crítica. Eu acho isso, críticas, elas são absolutamente normais. E, mais uma vez, se você mora na Europa, você vai ouvir muitas críticas, muitas. É porque, infelizmente, na nossa cultura tem um pouco esse mau hábito de crítica, falar mal. Os brasileiros, não todos, mas uma parte, não consegue diferenciar as coisas. Tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vídeo Europa.